pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química. Estamos na nossa aula de número 38, é a segunda aula da unidade 3. Vocês sabem que nessa unidade, como a gente já falou, nós não vamos trabalhar com reações e não vamos trabalhar necessariamente com algumas funções orgânicas, tipo separadamente. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar a bioquímica, onde nós teremos biomoléculas que são formadas por mais de uma função orgânica. Então, nós vamos estar falando de funções mistas. E aí a gente vai ver aldeídos, ácidos carboxílicos, álcool, éster, todas essas funções em uma única molécula. E nós vamos ver que, de acordo com as funções, o tamanho da molécula, o tipo de ligação, nós temos grupamentos específicos, onde nós vamos diferenciar uma biomolécula da outra. Por exemplo, nós temos carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Todos esses grupos orgânicos são feitos a partir da junção de funções orgânicas diferentes na nossa cadeia carbônica. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho do introdutório sobre a bioquímica. Então, vamos com a gente para a nossa aula de número 38. Bom, como eu falei, a nossa aula de hoje é sobre a introdução à bioquímica. Lembrando que bio significa vida, então, de um modo romântico, a gente pode dizer que é a química da vida. Nós vamos falar especificamente sobre álcools graxos e ácidos graxos. Falaremos também sobre aditivos químicos. E eu já lanço para você a pergunta. E aí, você sabe o que é um aditivo químico? Já vai pensando aí que nós temos uma atividade sobre isso. Na habilidade da aula de hoje, nós temos reconhecer os componentes principais dos alimentos, carboidratos, lipídios, proteínas, suas propriedades, funções no organismo e suas transformações químicas. E vamos lá ao que interessa, vamos aos álcools graxos. Bom, pessoal, você deve estar pensando, mas o que é um álcool graxo? Por que esse nome graxo? Eles são álcools alifáticos, ou seja, eles não são aromáticos, derivados de gorduras e óleos naturais. Por isso que eles recebem o nome de graxos, tá? Porque eles são derivados de gorduras e óleos naturais originários de plantas, mas eles também podem ser sintetizados em animais e algas. Os álcools primários, no caso, eles são álcools primários que apresentam de 8 átomos de carbono na sua cadeia principal, que geralmente ela é uma cadeia linear. São amplamente usados na indústria cosmética como agente de viscosidade, emoluentes e opacificantes. Eles também são usados como solventes para graxas, ceras, gomas, em pomadas de uso farmacêutico, aditivos para óleos lubrificantes. E aí eu pergunto para você, por que eles são usados como solvente? O que é um solvente? Que é um conteúdo que é muito abrangido lá no nosso segundo ano, dentro do soluções. E aí, o que é um solvente? Normalmente, por conceito, nós temos que solvente é uma substância na qual uma outra se dispersa, né? Onde ela se espalha, digamos assim. Então, a água, ela é um exemplo de solvente. Ela é tida como um solvente universal, porque uma grande quantidade de substâncias são solúveis em água, ou seja, elas se espalham quando entram em contato com a água, elas se dissolvem na água. Porém, existem algumas substâncias que elas não são solúveis em água. Um exemplo disso é se você pegar um pouco de óleo de cozinha normal, e colocar na água. Aquele óleo ele vai se misturar, ele vai se espalhar na água, ele vai se dissolver na água?
Não. Mas, quando ele é colocado em contato, como por exemplo, um álcool graxo, ele vai se espalhar naquele álcool, porque ele é lipossolúvel, ou seja, ele é uma gordura que se dissolve em outro tipo de gordura. E quando a gente fala que algo é hidrossolúvel, é quando nós temos uma substância que é solúvel em água. Então, os álcools graxos, eles são usados também como solventes para essas substâncias que são solúveis somente em outros tipos de gordura e não são solúveis em água. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre eles? Então, aqui, para você ter uma ideia, os álcools graxos, eles são usados como tensoativos não iônicos de óleos disperso em água. O que isso significa quando eu falo que eles são usados como tensoativos não iônicos de óleo disperso em água? Bom, primeiro você tem que observar que ele está falando de um óleo que foi disperso na água. Então, a água ele acabou sendo um solvente para esse óleo. Tensoativos são substâncias que diminuem a tensão superficial da água, permitindo ou facilitando a sua mistura com o óleo. Então, normalmente, essas substâncias, elas estabilizam a espuma e elas também dão viscosidade e elas são, digamos assim, solubilizantes auxiliares. Então, os álcools graxos, nesse exemplo aí, quando a gente fala que eles são tensoativos, eles funcionam como uma substância que vai auxiliar, fazer com que a tensão superficial da água diminua, permitindo que ela, no caso, que alguma substância oleosa, que um óleo, no caso, se disperse, se dissolva na água. Um exemplo é quando você vai fazer maionese caseira, e aí você coloca lá ovos, vinagre, e você vai misturar, e o vinagre ele tem como função ser um tensoativo, facilitar a mistura da água com o óleo. Essa é a mesma situação. Por isso que ele é muito utilizado na indústria, tanto na indústria de cosmético como também na indústria farmacêutica. Mas vamos lá que a gente tem mais coisas para ver sobre os álcools graxos. Em condições ambientes, os álcools graxos eles possuem de 8 a 11 carbonos e quando eles têm de 8 a 11 carbonos, eles são líquidos oleosos. Quando eles têm acima de 11 átomos de carbono, eles são sólidos. E de 16 ou mais átomos de carbono, eles são ditos como álcools graxos superiores. Todos os álcools graxos, eles possuem uma extremidade polar que não se ioniza. O que isso quer dizer? Que em uma solução aquosa, ele não vai se dissociar para a formação de íons, mas esse grupo OH, que é a parte polar do nosso álcool graxos, ele é capaz de realizar ligações de hidrogênio com moléculas de água que também são polares. Então, todos os nossos álcool graxos, eles vão ter uma extremidade polar. Isso por quê? Porque para ser um álcool, ele tem que apresentar o grupo hidroxila. E aí, se ele tem o grupo hidroxila, significa que ele vai ter uma extremidade com polaridade. Porém, quando ele está em meio aquoso, né, ou seja, em meio à água, ele não vai dissociar e nós não teremos a formação de íons, como, por exemplo, o que ocorre com o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que ele também ele é polar e quando ele está em água, ele se dissocia formando Na+ e Cl-. Bom, a gente viu aqui sobre os álcools graxos e nós temos também os ácidos graxos, que vão ser compostos monocarboxílicos. O que significa monocarboxílicos? Primeiro, você tem que se identificar com a definição carboxílico, né? Quer dizer que ele é um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ele tem essa função aqui, ó, certo?
Quando ele diz que ele é um composto monocarboxílico, ele está se referindo aos ácidos que apresentam somente um grupo funcional carboxilo. Se ele apresentar duas extremidades com esse grupo funcional aqui, ele não será um ácido graxo, tá, pessoal? Então, aqui ele apresenta um único grupo COOH, que é esse grupo aqui simplificado, tá? Terminal, ou seja, na extremidade da cadeia, com um total de 4 a 22 átomos de carbono, geralmente um número par de átomos de carbono, incluindo o grupo carboxila, tá? Que é esse grupo aqui que a gente acabou de desenhar. Aonde a gente pode obter os ácidos graxos? Eles podem ser obtidos a partir de óleos e gorduras animais ou vegetais, tá? Em condições ambientes, os ácidos graxos podem ser encontrados nas fases líquidas, na fase semissólida, que ela é uma fase pastosa, e na fase sólida. Um exemplo aqui que a gente tem para trazer para vocês é o abacate e o óleo de castanha, que são exemplos de alimentos que possuem ácidos graxos. Tanto que algumas pessoas falam que são alimentos, entre aspas, gordurosos, porque nós temos a presença desses ácidos nos nossos componentes que fazem parte tanto do abacate quanto da castanha. Aí você pode até se perguntar, professora, então faz mal eu comer abacate, faz mal eu comer castanha? Não, pessoal, não vamos levar o pé da letra, tá? Quando a gente está falando da bioquímica, nós temos que lembrar que compostos bioquímicos, eles são essenciais para o nosso organismo, para o funcionamento normal do nosso metabolismo. Então, a gente precisa fazer a ingestão diversificada e balanceada dessas biomoléculas, né? Isso a gente vai encontrar eles aonde? Nos animais, nas frutas, nas verduras, nos legumes, que são, digamos assim, eles são lá dispostos de maneiras diferentes, em quantidades diferentes. São todos essenciais para a manutenção da nossa vida. Porém, como eu acho que vocês já devem ter escutado da mãe, da avó, do pai, tudo em excesso, lógico, que faz mal, né? Mas a gente precisa ter um pouquinho de cada uma dessas substâncias normalmente, tá bom? Então, pode comer o seu abacate, pode comer a sua castanha, só não pode comer demasiadamente, né, pessoal? Então, continuando lá na nossa aula, os ácidos graxos, com mais de 10 carbonos na cadeia, eles são chamados de ácidos graxos superiores. Eles são utilizados como lubrificantes e também são utilizados na fabricação de fármacos e também de cosméticos. Nós temos uma classificação dentro dos ácidos graxos. Eles são divididos em grupos, né? Nós temos ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Vamos ver aqui quem são os ácidos graxos saturados. Olha só, eles são aqueles ácidos graxos que não apresentam ligação dupla em sua cadeia. Lembrando que nós estamos falando, gente, de moléculas que são compostas por funções orgânicas. E as funções orgânicas nós estudamos como base o carbono. Quando a gente fala saturado ou insaturado, nós estamos falando dos carbonos que compõem a nossa molécula. Se a gente estivesse falando de ligação dupla de um modo genérico, sem especificar que o nosso produto principal dos nossos compostos orgânicos é o carbono, eu poderia sim dizer que esse ácido graxo ele é saturado, falando de ligação dupla de um modo geral. Por quê? Porque ele teria uma ligação dupla aqui, ó, carbono-oxigênio. Só que essa não é a nossa referência para classificar uma substância bioquímica como insaturada. A nossa referência
é o átomo de carbono. E o átomo de carbono, quando ele realiza todas as ligações simples entre os próprios átomos de carbono, ele é considerado saturado, tá? A insaturação, ela pode ser considerada como uma, digamos assim, uma necessidade que o carbono tem de realizar as suas 4 ligações e o meio não fornecer todos os elementos necessários. E aí ele faz o quê? Para não ficar com 3 ou 2 ligações, ele realiza as ligações duplas e ligações triplas, que nós conhecemos como insaturação. Então, um composto, para ser declarado como insaturado, ele vai ter que apresentar insaturação entre os átomos de carbono. O nosso carbono continua sendo o nosso foco de todas as funções que nós estamos estudando. Se você se depara com um ácido graxo que entre os átomos de carbono existem apenas ligações simples, você está diante de um ácido graxo saturado. Tranquilo? Ah, professora, mas tem lá a dupla com oxigênio. Vai ter sempre, porque ele é um ácido carboxílico. E o grupo funcional dos ácidos carboxílicos é justamente a carbonila, que é a dupla ligação carbono-oxigênio, ligada à hidroxila. Essa é a nossa função de ácido carboxílico. Por isso que a gente sempre vai ter essa situação aqui nos ácidos graxos. Tranquilo? Então vamos continuar lá para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses ácidos graxos saturados. Bom, aí nós temos que eles são normalmente encontrados na forma sólida, eles são ditos como gordura, e em produtos de origem animal, como por exemplo o leite integral, a manteiga, o creme de leite e o chantilly. E aí você pensa, sério, professora? Eu não sabia que quando eu estava me alimentando com leite e manteiga, eu estava fazendo uso de alimentos à base de ácidos graxos. Sim, eles são gorduras, eles são óleos, eles se encontram disponíveis tanto no reino animal quanto no vegetal e fazem sim parte da nossa dieta. E aí, como exemplo, nós temos aqui, né, o leite, que normalmente é muito utilizado no café da manhã ou no cafezinho da merenda, a manteiga, que muita gente utiliza. E, ó, pessoal, manteiga, tá? Manteiga, nós estamos falando de margarina. Creme de leite e o chantilly. Acredito que vocês já devem ter feito uso de um destes alimentos. E os ácidos graxos insaturados? Bom, eles vão ser os ácidos que apresentam ligação dupla na sua cadeia. Eles são normalmente encontrados na forma líquida, eles são os óleos, ó. Ácidos graxos saturados, eles são as gorduras e os insaturados, eles são os óleos. Você tem que diferenciar, tá? Eles vão estar aqui na forma líquida e em produtos de origem vegetal, exceto para os óleos de peixe, que também são ricos em ácidos graxos insaturados, apesar de serem produtos de origem animal. Essa é uma exceção. Então, no mais, ácidos graxos insaturados, nós iremos encontrar eles de origem vegetal. Aí você olha a estrutura e observa que nós temos aqui, ó, a insaturação, ou seja, a ligação dupla. Professora, só tem uma? Só uma, mas já é o suficiente para classificar esse ácido como um ácido graxo insaturado. Aqui nós temos alguns ácidos graxos saturados, ou seja, aqueles que fazem somente ligação simples entre os átomos de carbono. Nós temos aqui o butírico, né? Que ele é nome sintético butanoico. Por que butanoico? Porque ele apresenta, ó, 4 átomos de carbono. Aonde a gente encontra ele? Na gordura do leite. Nós temos aqui o caprílico, que é o nome sintético dele, etanoico, octanoico, perdão.
Octa vem de 8, então ele apresenta 8 átomos de carbono. A gente pode encontrar na gordura do leite, nos óleos de coco e na semente de uva. Tem o mirístico, que é o tetradecanoico. Por que tetradecanoico? Porque ele apresenta 14 átomos de carbono e a gente encontra ele lá no óleo de noz moscada. Tem o palmítico, que é o hexadecanoico. Hexa, 6, decanoico significa 10 mais 6, digamos assim, de um modo bem genérico. Então, ele tem 16 átomos de carbono. As fontes aonde nós podemos encontrar óleo de soja, de algodão, de olívia, de abacate, de milho. E nós temos o esteárico, né? Esteárico, que é o octadecanoico, 18 átomos de carbono. Onde nós podemos encontrar? Na gordura animal. Aqui a gente tem alguns exemplos já dos ácidos insaturados. Aí a gente tem o ácido oleico, que é o ácido monoinsaturado, que constitui 80% do óleo de oliva. Monoinsaturado porque ele apresenta apenas uma única insaturação, viu, gente? Nós temos o ácido linoleico, que é um ácido poliinsaturado, encontrado nos óleos de cártamo, de soja e de milho, que ele é conhecido como o ômega 6. Então, o ômega 6, para quem tiver interesse, ele é um óleo, ele é um ácido graxo. Como ele é insaturado, ele é na categoria óleo. Ele é dito como poliinsaturado porque ele apresenta mais de uma insaturação na sua cadeia. Nós temos o ácido linolenílico, que a língua dá um nó. Ele também vai ser um ácido poliinsaturado. Ele é encontrado nos óleos de linhaça e canola e ele é conhecido como ômega 3. Ômega 3, para quem tinha dúvida, é um óleo, um ácido graxo. Poliinsaturado porque ele apresenta mais de uma insaturação. Ele apresenta 3 insaturações na sua estrutura. O consumo desses alimentos é recomendado para diminuir riscos de doenças coronárias, né? Doenças cardíacas. Temos mais exemplos aqui para vocês, Tem esse mapa aqui conceitual para a gente entender como é que funciona. Nós vamos ter os ácidos graxos divididos em saturados, monossaturados e poliinsaturados. Nos saturados, nós não temos nenhuma ligação dupla. Nos monossaturados, nós temos a presença de uma ligação dupla. E nos poliinsaturados, nós temos de 2 a mais ligações duplas na estrutura. Dentro dos saturados, nós vamos ter os saturados de cadeia curta, que eles vão apresentar de 6 a 12 átomos de carbono. E nós vamos ter o de cadeia longa, que normalmente tem de 14 a 24 átomos de carbono. E aí a gente tem vários exemplos, como o babaçu, o coco, tucumã. Aqui a gente tem cacau, leite, o sebo, o dendê. No ômega 9, que são os óleos insaturados que apresentam uma única ligação dupla, nós vamos ter o óleo de oliva, canola, açafrão, girassol. Já nos poliinsaturados, nós vamos ter 2 categorias de óleos. Nós teremos o ômega 6 e o ômega 3. Todos vão apresentar mais de uma ligação dupla, tá? Aí a gente tem o milho, algodão, soja, açafrão. Aí aqui, no ômega 3, nós temos a linhaça, atum, salmão. Todos são exemplos de ácidos graxos. E para a gente entender um pouquinho sobre o funcionamento dele, sobre algumas questões bioquímicas bem interessantes, nós temos agora um tutorial que vai falar um pouco sobre o escurecimento enzimático das frutas, para a gente entender que reação ocorre, por exemplo, na maçã, quando a gente corta e poucos minutos depois ela já está escurecendo. Então vamos lá para a gente depois debater sobre esse assunto.
Olá, meus alunos! Hoje iremos realizar um experimento que é o escurecimento enzimático em frutas. Então, diversas frutas, como a maçã ou a banana, ela torna-se escurecida quando descascada, devido à presença da ortohidroquinona, que reage com o oxigênio do ar, produzindo a ortobenzoquinona, que é marrom. Então, o que iremos fazer na prática de hoje? Iremos cortar a maçã em 4 partes, então, como mostraremos aqui, e que nós iremos realizar. Em uma parte da maçã, nós iremos passar sobre toda a parte dela suco de limão, que sabemos que contém aqui o ácido ascórbico. Então, eu irei passar aqui o suco de limão nessa parte. Na outra parte da maçã, eu irei passar, temos aqui a vitamina C triturada. Então, iremos adicionar aqui a vitamina C triturada na outra parte. Na terceira parte, eu irei adicionar açúcar. Então, iremos pegar o açúcar aqui e iremos adicionar nessa outra parte. Já na quarta parte da maçã, eu deixarei sem nada. E iremos, então, esperar alguns minutos e observar o que irá acontecer. Então, meu caro aluno, depois de alguns minutos, vocês viram, a professora Renata cortou aqui a maçã e mostrou para vocês o porquê do escurecimento que acontece, que é uma reação de oxidação. Então, observando bem, aqui colocamos o limão, você observa assim, uma cor ligeiramente escurecida, quanto mais tempo, mais escurece. O que acontece no escurecimento? Ele não acontece, aqui no caso do limão, não aconteceu, por quê? Porque o limão retarda o escurecimento. O que acontece? Aqui na maçã, existe uma enzima que é um catalisador biológico. Ele aumenta a velocidade da oxidação, ou seja, do escurecimento. Quando nós pegamos um pedaço de maçã e colocamos o limão, então o limão ele inibe essa ação enzimática, não deixando, portanto, a maçã escurecer. Ao mesmo tempo, colocamos no outro pedaço um pouco de pó triturado, ou seja, a vitamina C, o ácido ascórbico. Ele também inibe a ação da enzima, dificultando, portanto, o escurecimento da maçã. Quer dizer, não ocorre a reação de oxidação, porque ele inibe. Olha a prática chama-se inibição enzimática, quer dizer, ação, por que enzimática? Porque as enzimas favorecem, ou seja, facilitam o escurecimento da maçã. E o limão e o ácido ascórbico, ele inibe esse escurecimento. Agora, com relação ao açúcar, já o açúcar aqui, nós observamos a tendência de um escurecimento, porque ela não inibe a ação dessa enzima. Ou seja, repetindo, a enzima é um catalisador biológico que aumenta a velocidade de escurecimento, ou seja, de oxidação, é quando o oxigênio atua na ortohidroquinona, transformando em ortobenzoquinona. Então, deixando marrom. Agora, essa maçã aqui, esse pedaço de maçã, nós chamamos isso de corpo de prova. Prova por quê? Porque exatamente como não teve ação nem do ácido ascórbico e nem do limão, então simplesmente ele vai oxidando naturalmente. Quer dizer, a ação da enzima vai acontecendo, que nós chamamos de quê? Escurecimento por enzima ou ação enzimática no escurecimento das frutas, tá bom? Então, eis aqui mais uma vez as reações que acontecem nos alimentos e por que coloca-se aditivos em determinados alimentos. Não é isso mesmo, professora? E veremos na aula aí sobre aditivos. Então, na aula, vocês vão ver ainda mais sobre os aditivos que se colocam em alimentos. Valeu, meus caros alunos? Então, se liga na aula e vamos em frente. Às vezes a gente corta a maçã e nem se dá conta que o tempo que ela passa ali exposta ao oxigênio, nela existe uma enzima que vai catalisar essa reação com os compostos fenólicos, que é, no caso, a hidroquinona, que está presente nas frutas. E aí o que acontece? Vocês observaram que na parte da maçã, onde foi passado o limão, não houve o escurecimento com a rapidez que houve nas outras partes, né? Como, por exemplo, na que tinha o açúcar e na que não tinha nada. Isso por quê? O limão ele tem o ácido cítrico,
que faz com que, no caso, ele atua como um antioxidante, assim como o professor Almeida e a professora Renata falou. Então, ele vai fazer a inibição da ação dessa enzima, retardando a oxidação daquela fruta. Quando a enzima ela reage, ela oxida ali o nosso meio da fruta, ela vai fazer surgir pigmentação. Mas o que é essa pigmentação de cor marrom? Vamos aqui olhar no esquema agora na aula? Se você for observar, aqui nós temos a hidroquinona, que está presente no início, lá na nossa fruta, que ao reagir com o oxigênio do meio, ou seja, ao sofrer oxidação, ela vai sofrer uma reação onde os hidrogênios aqui do nosso grupo fenol, eles vão interagir diretamente com oxigênios e serão retirados, dando origem a um composto novo, que é a quinona. A quinona, pessoal, ela tem a cor marrom, por isso que a fruta, no caso a maçã, a banana, elas ficam com aquela coloração escurecida, devido à ação dessa enzima que catalisa, ou seja, ela acelera essa reação que ocorre entre a hidroquinona e o oxigênio do meio ambiente. Entenderam? Mas o limão que foi passado na maçã, ele teve uma ação, né? Ele agiu como o que nós chamamos de aditivo químico. E a pergunta é, o que são aditivos alimentícios? A utilização de aditivos é ou não é saudável para as pessoas? E aí, meus alunos, o que vocês acham que são os aditivos alimentícios? Vocês acham que faz mal? Vocês acham que é tudo produto industrializado, são sintéticos, produzidos nas indústrias? Ou nós temos aditivos naturais que não fazem mal, dependendo também da quantidade? O que vocês acham? Bom, para quem não sabe, os aditivos químicos, eles são utilizados em muitas das vezes para inibir ações de oxidação, como foi o caso do limão na maçã, mas eles também podem ser usados para dar mais aroma, para dar mais cor, né, para dar mais sabor a alguns alimentos, e por isso que eles são muito utilizados na indústria alimentícia. Vamos ver um pouquinho sobre os aditivos químicos, que também é um conteúdo da nossa aula. Vamos lá? Então, aqui, ó. Para aumentar o tempo de vida útil e realçar determinadas características dos alimentos, a indústria alimentícia ela utiliza substâncias específicas para cada caso. Existem muitos conservantes naturais. Um exemplo é o sal. Gente, o sal ele vem sendo usado desde muito tempo. Ele foi utilizado para poder fazer o quê? Para poder digamos assim, estender o tempo de vida útil de carnes e alguns alimentos, né? O vinagre também, o cravo da Índia, a canela, pimenta do reino, alho, todos eles são usados desde a antiguidade, cada um com a sua função. O sal, além de dar sabor, ele também era usado para conservar. O vinagre, ele era utilizado para intensificar. O cravo da Índia, a canela, a pimenta do reino, todos têm uma finalidade, digamos assim, distinta um do outro e todos podem ser classificados como aditivos químicos, que nesse caso são os corantes naturais. Aqui a gente tem alguns aditivos. Ó, os antioxidantes, eles estão ali para evitar a oxidação de alimentos, como foi o caso desse experimento que vocês viram realizados pela professora Renata e pelo professor Almeida, que foi utilizado ali o ácido ascórbico, né? Vocês viram da vitamina C? Então, quando ele passou na maçã, ela também teve a ação antioxidante, fazendo com que a maçã não escurecesse. Por quê? Porque ela inibiu a oxidação da hidroquinona para quinona, né? E ela é utilizada justamente para evitar a oxidação de alimentos. Exemplos, os sucos de frutas. Mas nós temos também os acidulantes. Eles têm a intenção de conferir ou intensificar o sabor ácido e também são usados para conservar. Onde a gente usa eles?
nos refrigerantes e nos sucos de frutas, como por exemplo, né? Quais são os acidulantes que podemos utilizar? O ácido cítrico, o ácido fosfórico. O ácido fosfórico ele é muito utilizado em refrigerantes. Aromatizantes e flavorizantes. Aqui nós temos a intenção de conferir ou realçar o aroma e o sabor. Eles são utilizados em bebidas e alimentos industrializados em geral. Aqui a gente tem a vanilina como exemplo, mas muitos outros ésteres são utilizados também para dar aromas, por exemplo, de morango, aromas de algumas frutas em específicos, tá? E como conservantes? Bom, o conservante ele tem a intenção de impedir a deteriorização, né? Então ele vai lá e vai ser usado nas bebidas, nos alimentos industrializados em geral. Exemplo, nós temos o dióxido de enxofre e o ácido benzoico. E como corantes? Os corantes, eles são utilizados para conferir a intensidade, né, intensificar a cor dos alimentos. A gente colocou como exemplo as balas, sorvetes, laticínios, xaropes, mas eles também são usados em sucos, refrigerantes. E aqui, como exemplo de corantes, nós temos o caramelo e o urucum. Eu acho que aqui na nossa região muitos de vocês devem conhecer, né? Espessantes. Esses aqui, eles têm como objetivo aumentar a viscosidade e o volume, mantendo, por exemplo, a sua textura e a consistência original do alimento. Nesses aqui nós temos o uso deles em pudins, molhos, flãs e nas balas. Como espessantes são usados goma arábica, o amido e a gelatina. Estabilizantes. Bom, os estabilizantes eles têm como finalidade dar cremosidade, não deixar que os componentes se separem. E aí nós temos como exemplo, eles são utilizados lá na maionese, nas margarinas e nos iogurtes, porque eles tentam deixar esses alimentos, né, com as suas características uniformes, homogêneas, e para fazer isso nós precisamos utilizar estabilizantes como o polifosfato e o citrato de sódio. E nós temos também os edulcorantes, que ele tem a intenção de adoçar, mas sem usar açúcares naturais como a sacarose e a frutose. Eles são utilizados em bebidas e alimentos no caso, light e o diet, né? Como exemplo, nós temos a sacarina, aspartame e a sucralose. Umectantes, ele tem a intenção de fazer com que o alimento não perca a umidade, ele não fique ressecado. Eles são usados em bolos prontos, panetones e nos pães. Como exemplo, nós temos o glicerol e o sorbitol. Já os anti-umectantes, eles evitam a absorção de água. Por exemplo, se você deixar um pacote de bolacha aberto em qualquer local, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar mole, o que a gente fala, ficar murcho, né? Então, mas a maioria desses alimentos, eles têm na sua composição anti-umectantes, que é justamente para evitar que eles absorvam água e percam as suas características. São muito utilizados em bolachas, biscoitos, salgadinhos. Como exemplo desses anti-umectantes, nós temos os carbonato de cálcio e o silicato de cálcio. Às vezes você vê sílica, né, uns saquinhos dentro de embalagem de algumas bolsas, sapatos, que é justamente para evitar a absorção de água. E outra coisa muito importante que não poderia ficar de fora da nossa aula são as informações nutricionais obrigatórias, que são distribuídas e informadas nos rótulos de embalagem de alimentos. Normalmente eles começam colocando os alimentos que, no caso, as substâncias que estão em grande quantidade, que normalmente aqui são os carboidratos. Lembrando que as gorduras saturadas, elas têm origem animal, né? Elas são preferíveis, nós
podemos utilizar elas para a nossa alimentação. Já gorduras que são ditas do tipo trans, elas não são necessárias para o nosso organismo, então nós devemos ter sempre o cuidado e alimentar, fazer o máximo possível do mínimo de uso dessas gorduras. Já as fibras, que devem também estar descritas o valor calórico delas na embalagem, elas são de origem vegetal e normalmente a gente tem que consumir em grande quantidade. Então os alimentos que são ricos em fibras são muito bons para a gente. Já o sódio, que você sempre tem que observar a quantidade dele no rótulo, alimentos que têm uma grande quantidade de sódio não são interessantes para a nossa alimentação. Então, pessoal, a gente encerra essa parte aqui da nossa aula, né, com todas essas informações para vocês, mas nós ainda temos a revisão e a atividade de sala. Eu aguardo vocês já já.